Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou indicar para vocês 3 filmes muito, muito legais, baseados em histórias de Stephen King, mas atenção, que não são filmes de terror. Bom, o Stephen King, né, é um grande autor, americano que é muito, muito conhecido pelas histórias de terror, né, Carrie, O Iluminado, o cara tem dezenas de livros, assim, cada um melhor do que o outro, né, mas ele também escreveu muitos livros que não são do gênero terror ou horror, né. Muitos escreveu dramas, escreveu, livros, histórias como Conta Comigo, por exemplo, que foi adaptado num filme muito bonito, né. Eu já indiquei aqui também Um Sonho de Liberdade, né, o Shawshank Redemption, que também foi adaptado de uma história do Stephen King, que não é uma história de terror. Mas eu queria falar aqui de 3 filmes muito legais que estão no streaming e que são também adaptados de obras do Stephen King, que não são do gênero terror, né. A primeira, eu estou fazendo em ordem cronológica aqui, tá, galera? Sem nenhum tipo de preferência nem nada. A primeira é uma história de suspense, né, uma história violenta, uma história pesada, mas que não tem sobrenatural, não é de horror, que é um filme maravilhoso que eu amo, chamado Louca Obsessão, em inglês chama Misery, né? Foi dirigido pelo Rob Reiner, um cara que depois fez muitas comédias e tal, filho do grande Carl Reiner, o comediante, né? O Rob Reiner fez Conta Comigo, né, outra adaptação do Stephen King, fez o filme do Spinal Tap, ele dirigiu Harry e Sally, é um diretor maravilhoso, assim. Mas em 1990 ele fez esse filme que no Brasil chamou Louca Obsessão, que é um filmaço, né, galera, é um filme sobre, a obsessão de uma fã por um escritor, né. E essa fã é interpretada magistralmente pela Kathy Bates, né, maravilhosa. E o escritor é o James Caan, o famoso Sonny, do Sonny Corleone, né, de O Poderoso Chefão. Não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas essa é a premissa do filme, né, ela é obcecada por esse escritor, o escritor sofre um acidente de carro, muito próximo à casa dessa mulher, e ela socorre ele e, tipo, leva ele para casa dela, e aí a história começa a se desenrolar, e é uma história, como o próprio título em português diz, de obsessão, e loucura, né, a loucura dessa mulher por esse escritor chega, às raias, assim, do impensável. Um grande filme, tenso pra burro, você não viu esse filme, galera, assista, é muito, muito legal. O Misery, Louca Obsessão, pode ser visto no Prime Video, e ele pode ser locado na Apple TV, tá. Bom, o segundo filme na minha lista de obras adaptadas de Stephen King que não são de terror, né, é um filme que no Brasil tem um dos piores títulos que eu já vi, que chama Eclipse Total. Galera, não tem eclipse, não tem absolutamente nada a ver com eclipse esse filme. O filme em inglês chama Dolores Claiborne, né, é um filme muito, muito legal. Foi dirigido em 95 por um cara muito talentoso chamado Taylor Hackford, né. O Taylor Hackford, ele fez uns filmes muito legais, fez aquele documentário Hail, Hail, Rock and Roll com Chuck Berry, fez a cinebiografia do Ray Charles, né, é um cara que é casado até hoje com a Helen Mirren, né, ele é um ótimo cineasta e fez excelentes filmes. Bom, a história de, Dolores Claiborne, vocês me desculpem, eu realmente não consigo chamar esse filme de eclipse total, né, esse filme também tem a Kathy Bates como protagonista, a grande Kathy Bates, né, ela faz uma mulher que é acusada de matar uma senhora que ela de quem ela cuida, né, ela era cuidadora dessa mulher, e aí chega na cidade a filha dela, interpretada por uma outra atriz brilhante, que é a Jennifer Jason Leigh, né, pra defender a mãe, pra acompanhar ali as investigações. É um thriller, um drama também pessoal sobre essa família, um filme muito legal, galera. Realmente o Stephen King, mesmo quando ele não faz histórias sobrenaturais, assim, ele tem uma mão muito legal para esses dramas, especialmente dramas, familiares, né, ele tem essa coisa de situar muitas histórias ali no centro, né, de questões familiares complexas, e o Dolores Claiborne é um filme sobre isso. Muito, muito legal. Ele não tá no streaming, tá para locação na Apple TV, você pode locar esse filme, Apple TV, Google Play e Amazon. Galera, vale muito a pena, grande filme. E o terceiro filme da minha lista de, adaptações de obras do Stephen King que não são de terror, é um filme muito legal dirigido pelo Bryan Singer em 98, tá. O Bryan Singer, ele é mais conhecido pelo Usual Suspects, né, Os Suspeitos, já fiz aqui um vídeo sobre esse filme que eu amo, né. Mas em 98 ele fez um filme chamado O Aprendiz, em inglês Apt Pupil,
que é outra história, adaptada de outra história do Stephen King, uma história muito, muito interessante, que tem a ver com o nazismo, né. O filme é sobre, um moleque nos anos 80 na Califórnia, interpretado pelo Brad Renfro, né, que, descobre que no bairro dele tem um coroa que mora lá, e ele descobre que esse cara, interpretado maravilhosamente pelo Ian McKellen, grande ator, né, é na verdade um criminoso de guerra nazista, né. E eles começam uma relação ali muito muito esquisita, assim, de um moleque que quer aprender, com esse coroa o que aconteceu, eles começam uma relação meio de amizade, uma coisa muito muito pesada. É um filme, galera, muito, muito interessante sobre, essa fascinação, pelo nazismo, né, fascinação por essa história tão triste, tão pesada e tão sombria. É um grande, grande filme, um drama muito legal, em que o Stephen King leva essa questão toda do nazismo, né, e da Segunda Guerra Mundial para um subúrbio americano, como o Stephen King faz isso bem, né, pegar histórias, assim, e levar eles para esses ambientes suburbanos, né, quando a gente pensa em Carrie, a Estranha, né, quantos filmes do Stephen King se passam ali em casas de classe média, num subúrbio e tal. Eu acho que talvez esse seja uma das características mais importantes da carreira do Stephen King, né, ele consegue fazer histórias muitas vezes sobrenaturais, de terror e tal, mas sempre com uma pegada na realidade, né, sempre, eh levando para um ambiente em que o espectador ou o leitor conheça e se reconheça, né, por isso talvez as histórias do Stephen King, além, claro, da qualidade narrativa, né, ele é um grande, grande contador de histórias e tal, mas ele tem essa pegada, né, quando a gente pensa em Carrie, a Estranha, né, que é um filme sobre os subúrbios americanos, né, ou sobre os subúrbios de qualquer lugar, com uma toada completamente sobrenatural, mas tem essa pegada suburbana muito, muito interessante. E o Aprendiz, galera, vocês podem locar na Amazon, tá, um filme muito legal, tá meio sumido, assim, pouca gente lembra desse filme, é um filme muito legal. Então recapitulando, Louca Obsessão Misery tá na Prime Video e locação na Apple TV. Dolores Claiborne, que chama Eclipse Total no Brasil, tá para locação na Apple TV, Google Play e Amazon. E o Aprendiz, Apt Pupil, pode ser alugado na Amazon. Então é isso aí, divirtam-se. Se você curte cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você virá assinante, tem um monte de benefícios. Eu escrevo 3 textos inéditos exclusivos para o site toda semana e promovo debates, cursos e workshops exclusivos para assinantes do site. Você também tem acesso, ao se tornar assinante, ao acervo ilimitado do site, que tem mais de 80 cursos, desde como escrever roteiro, história do cinema em 4 aulas, debates sobre David Bowie, sobre música, sobre cinema, tem muita coisa legal. E você tem também acesso ilimitado aos mais de 800 textos que eu já escrevi para o site nos últimos 6 anos. Dê uma olhada lá, andreabarcinski.com.br.